Olá pessoal, tudo bem? Bom, é, vou dar uma aula hoje de introdução a conceitos de API como solução do projeto da prática extensionista 2. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de API e criar uma agenda de anotações utilizando Java e o Spring Boot para colocar os conceitos em prática. Bom, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Cauã Borneares Smith, eu sou estudante de Engenharia de Software na UNAERP. Atualmente eu estou no terceiro semestre, mas eu já atuo na área de desenvolvimento de software há 3 anos. Esse aqui é o meu LinkedIn, Cauã Smith, e vamos começar. Bom, pessoal, o que é uma API? Uma API são conjuntos de regras e protocolos que permitem a comunicação de diferentes softwares, e ela é como um intermediário que facilita a interação desses sistemas, permitindo que eles troquem informações e utilizem recursos um do outro. Aqui tem uma imagem que exemplifica muito bem isso e que eu já ouvi de diversas pessoas quando foram me explicar o que era uma API. Então, suponha que a gente tem uma mesa de clientes que eles seguem um contrato, que eles seguem um menu, e eles precisam comunicar à cozinha que eles querem um pedido, que eles querem um prato. Como que a gente faz isso hoje em dia? A gente chama o garçom que faz a intermediação entre os fregueses, né, entre os clientes e a cozinha. E, e é o que todo mundo faz, né? Ninguém hoje em dia chega e vai na cozinha e pede o que quer. A gente passa por essa intermediação obrigatória. E é aí que entra a API. Ou seja, nós, os clientes, precisamos de nos comunicar com os dados de uma aplicação. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de requisições em um serviço que atua como intermediário, que vai, recolhe os nossos pedidos, assim como um garçom, e envia os pedidos para a cozinha. A cozinha processa e retorna para a API, que retorna para os clientes. Então, é, né, exemplificando, é mais ou menos isso, mas tem muita coisa por trás dos panos. Bom, pessoal, uma API ela é um conceito, certo? É um conjunto de regras e protocolos. E a gente tem diferentes protocolos, como o protocolo RESTful, o SOAP e o GraphQL. Mas hoje a gente vai falar só do protocolo REST. O SOAP e o GraphQL pode ficar para outra aula. Bom, pessoal, sobre a API REST, ela é um conceito arquitetural para construir APIs que utilizam métodos HTTP para interagir com recursos. Ou seja, a maneira que a gente vai interagir com o nosso garçom, né, a maneira que a gente vai interagir com a aplicação, ela é por meio desses métodos HTTPs. Permite que sistemas se comuniquem de forma flexível e escalável na web. A API REST utiliza um conjunto de métodos HTTPs, né? HTTP que eu falei aqui acima, são esses verbos GET, principalmente o GET, POST, o PUT e o DELETE, mas tem PET e tem outros verbos, para interagir com os recursos, garantindo uma interface padronizada. Permite que as respostas sejam armazenadas em cache, podendo melhorar o desempenho daquele serviço em determinada ocasião. Facilita a escalabilidade, porque o servidor não precisa gerenciar o estado de cada cliente, ou seja, é stateless. E facilita a integração com outros serviços e sistemas, certo? Porque vamos supor que um garçom precisa se comunicar com outra cozinha, ele é totalmente capaz disso, só precisa de rolar a integração. Bom, sobre os verbos, né, sobre os métodos HTTPs que eu mencionei anteriormente. Eles são as ações que o cliente, ou seja, a gente ou o Postman e o Insomnia, que são nada mais do que clientes, são simuladores de requisições, eles podem realizar sobre um recurso em uma API. E os principais métodos, né, os principais verbos e os seus significados são get, que ele realiza busca ou busca, né, barra consulta de dados. Por exemplo, trazendo para o nosso cenário, busca todas as anotações. Ou seja, se você quer fazer uma requisição na sua API para ela ir lá no banco de dados e retornar todas as anotações, a gente faz um método get, certo? Porque
o método get, ele é responsável por buscar/consultar dados. O método post, ele é relacionado a criar um novo recurso. Ou seja, a gente cria uma nova anotação, envia dados para a nossa API, ou seja, a gente fala assim, garçom, eu quero um prato com isso, 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 e o garçom vai levar até a cozinha e vai executar esse pedido. Trazendo aqui para a programação, a gente envia dados para a nossa API e a nossa API persiste os dados lá no banco de dados. Ou seja, a gente está enviando dados de anotação e a API nada mais, nada menos do que tá sendo responsável por enviar e persistir os dados no banco, certo? O método put, ele fica responsável por atualizar um recurso existente. Então, normalmente quando a gente quer por exemplo, atualizar uma anotação, ou seja, trazendo no nosso cenário, a gente teria um ID dessa anotação e, por exemplo, eu quero atualizar na minha anotação o título, porque eu escrevi errado. Ou seja, eu passo o ID dessa anotação e eu coloco o novo título que ela deve receber, porque daí eu estou atualizando o recurso dela, certo? Não seria um post, porque o post eu estaria criando uma nova anotação. Na verdade, eu quero atualizar uma que já existe, certo? E a gente tem o método get, o método delete, que remove um recurso e a gente também passa o ID do recurso que a gente quer remover para não remover a base inteira. Então, trazendo o nosso cenário, a gente deletaria uma anotação, certo? Bom, pessoal, passados os conceitos básicos, vamos falar sobre as tecnologias que a gente vai utilizar para construir a nossa agenda de anotações com o Spring Boot. A gente vai usar o Java 17, o Spring Boot, né? O Spring Framework. Vamos usar o Maven, H2 Database. A gente vai usar um banco em memória, porque como é um projeto pequeno, é mais acessível. E a gente vai usar o Postman também, que vai ser o nosso client para testar a nossa API, certo? Para a gente poder enviar dados e consumir. A gente vai poder brincar um pouco. Bom, esses daqui são os endpoints que vão contemplar a nossa aplicação, certo? A gente vai ter dois endpoints, duas rotas, né? Com método get, um post, um put e um delete. Uh, um método get, que vai ser o barra anotações, ele vai consultar todas as anotações, ou seja, vai trazer todas as anotações que tem no banco. O get, passando o ID da anotação, vai trazer só uma anotação específica. Anotações barra criar, a gente vai criar uma nova anotação enviando os dados certinho para ela. Anotações barra atualizar. A gente vai atualizar uma anotação que já existe usando o método put. E anotações barra ID, a gente vai enviar o ID da anotação que a gente quer remover. E ela precisa existir, certo? E o método é o delete. Então, vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa. Pessoal, para a gente colocar a mão na massa, a gente precisa de ter a base do projeto com o Spring Boot embutido. E para isso, e para a gente conseguir fazer isso, basta vir aqui no Spring Initializer, na internet mesmo, pesquisar Spring Initializer e entrar, clicar nessa página aqui para a gente poder gerar o projeto base e poder trabalhar em cima dele, certo? Então, a gente seleciona o Maven, a linguagem é o Java, o Spring Boot vou usar a versão 3.5.3. O Project Metadata os nomes, são alguns nomes, algumas labels que você deixa aqui no projeto. Eu vou deixar assim mesmo, certo? Projeto Agenda, porque é bem intuitivo do que se trata. Packaging não precisa de mexer. Java, vou estar usando Java 17. Independências, vamos usar o Spring Web, o Spring Data JPA, que faz a persistência dos dados no banco, H2 Database, o nosso banco em memória, e o Lombok é a dependência que nos dá algumas anotações que nos ajuda a reduzir bastante alguns códigos repetitivos, certo? Então, pessoal, para dar continuidade nisso aqui, vocês têm que clicar em Generate, que vai gerar esse zip, certo, do projeto base. Vocês pegam esse zip. Eu não vou fazer isso porque eu já estou com o projeto base aberto. Vocês colocam ele no diretório que vocês querem trabalhar e
abre esse projeto, extrai, né, esse zip e abre com a melhor ideia que você tiver aí. Eu, nesse caso, vou estar usando o IntelliJ, certo? E eu já estou com o projeto aqui. E pessoal, para começar, eu vou deixar já pré-configurado o nosso banco de dados aqui, certo? Que eu vou estar, a senha dele vai ser SA, o nome, o usuário para acessar o banco de dados em memória vai ser SA, a senha password. A gente vai estar usando o Hibernate aqui, H2, que a gente importou aqui no POM, ó. O POM aqui é onde estão as nossas dependências. E o H2 está aqui, que é nesse esse banco Hibernate, H2 dialeto. E vocês podem ver que tem um Spring H2 console path. Vou rodar o projeto para vocês verem para vocês verem melhor o que é isso. Bom, com o projeto em pé, pessoal, a gente pode vir aqui na web e se eu acessar localhost h2 console, aqui eu tenho como se fosse a sua ideia do banco de dados, certo? Então a gente vai colocar as conexões aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui em JDBC URL, coloca lá a URL do JDBC que a gente colocou aqui e na senha a gente coloca aqui. Então, essa conexão funcionou, então a gente pode entrar aqui no nosso banco, certo? A gente tem o esquema do banco, tem os usuários, que é o SA, que é o nosso, que tem todos os poderes, porque a gente tem o admin. Então, se eu der um select 1 aqui e rodar, ele selecionou um, o nosso banco está em pé. Então, pessoal, a gente já pode ah, começar a trabalhar. E, pessoal, quando a gente vai trabalhar numa API, a gente já tem que levar em conta desde o começo como que vai funcionar as nossas tabelas do banco de dados. Pessoal, a gente não. A proposta dessa aula é trabalhar mais mesmo os conceitos de API, então a criação das tabelas eu vou deixar por meio da aplicação mesmo. Então, para isso, a gente vai seguir um padrão aqui, criar um package chamado model, e dentro desse model, uma classe chamada anotação, certo? A classe anotação, ela vai ser a entidade da tabela anotação. Então, a gente anota aqui com entity, que é do Jakarta. Esse Jakarta Persistence aqui é tudo relacionado a banco de dados, certo? E o arroba table, que é do Jakarta também, que é tudo relacionado a banco de dados. E aqui no table, a gente coloca o nome da nossa tabela, certo? Então aqui, pessoal, basicamente tudo no create table, lá no nosso banco, só que por meio da aplicação. A nossa aplicação ela fica responsável quando eu coloco essa configuração aqui também, ó, create, não, update. Quando a gente coloca update aqui, o update ou create, a nossa aplicação fica responsável por realizar toda a estrutura de banco de dados. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado pode ser perigoso, porque às vezes você pode rodar a sua aplicação em produção, alterar o valor de um campo e esse valor vai ser alterado no banco, que pode causar problema, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com essa configuraçãozinha aqui em específico, tá? O normal é você deixar none, né? Que o DDL da aplicação ficar desabilitado. Mas como a gente vai só testar, eu deixo no update que a gente faz tudo por aqui mesmo, beleza? Então, pessoal, a nossa entidade anotação, ela precisa de ter os atributos que compõem uma anotação. Bom, bom, a gente vai fazer assim. A nossa anotação vai ter um ID, private integer ID, certo? A nossa anotação vai ter um título, private string título, e a nossa anotação vai ter uma descrição, certo? E aí aqui, pessoal, tá dando um erro. Vamos ver qual o erro que tá dando. Que a nossa entidade de anotação tem que ter uma chave primária. E ela tem que ter mesmo, ok? E como que a gente faz isso? @id. Ou seja, o Jakarta, ele já fez tudo. Ele criou a nossa tabela e criou uma constraint para chave primária na coluna ID, ok? E isso aqui, o tipo de geração da chave primária vai ser identity, ou seja, se o primeiro registro da tabela está zero, ou seja, a tabela está zero, o identity vai acrescentar mais um sem automático. Ou seja, se eu adicionei uma anotação, o ID vai ser 1. Quando eu for adicionar outra, o ID vai ser 2 e assim por diante, certo? Aqui eu vou usar o lombok para gerar os getters e os setters, para a gente poder setar depois esses valores. E
relacionado a banco, nós já estamos feitos. Então, vamos testar se isso já deu certo. A gente ativa ali para o Lombok rodar, chega aqui no banco, dá um F5 aqui para atualizar, pegar aqui as configurações de novo. Ah, já está aqui já. Password. Quando eu me conectar, pessoal, a gente pode ver que a gente já tem a tabela anotações. Então, se eu dar um select all from tb anotações, vai trazer nada porque não temos nada nessa tabela. Mas podemos ver que já deu certo aqui a modelagem da nossa entidade. Já virou uma tabela. Beleza? Então, vamos continuar, pessoal. Agora, vamos fazer a camada de repositório. Camada de controller, na verdade. A camada de controller vai ser onde a gente vai manipular a, as requisições, certo? Onde a gente vai receber as requisições e criar os endpoints. Então, anotação controller. Isso aqui é um REST controller, é um controlador e um request mapping. Bom, pessoal, agora a gente lembra como quando eu mencionei lá nos slides, a nossa rota padrão vai ser anotações. Ou seja, quando a nossa API, quando o nosso serviço for chamado lá em http localhost 2.8080 anotações, vai cair tudo para esse controlador. E esse controlador vai ficar responsável por direcionar as chamadas. E como que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, mencionei também no começo da aula que a gente vai ter as rotas, né, de listar, de deletar, de atualizar e de criar. Então vamos começar pela de criar anotações. Então, public response entity, que a gente vai enviar uma resposta para o cliente. Logo mais eu vou mostrar para vocês. Cria anotação. Anotação. Certo? O cria anotação, ele é um post mapping. Ele é um post, certo? Porque a gente vai estar recebendo dados do cliente e criando anotação. Então, a gente vai receber para criar anotações, vai ser barra anotações barra criar. E aí esse cliente tem que enviar dados da anotação. Tá, e como que ele vai enviar esses dados? Aí, pessoal, a gente cai em outro conceito que é chamado de DTO, que é Data Transfer Object. Ou seja, é um objeto que fica responsável apenas por transferir dados. E é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos criar aqui, dentro de model mesmo, uma pastinha chamada DTO, e aqui vai ser a anotação DTO. O que o usuário precisa de enviar para criar uma anotação? Ele precisa de enviar, ó, ele precisa de enviar ID? Não, ele não precisa, ele precisa de enviar só título e descrição, certo? Então, ele vai criar uma anotação apenas mandando título, título e descrição. Assim ele já consegue criar. Aqui a gente vai anotar com getters e setters, usando o Lombok. E para ele criar a anotação, vai ter que ser enviado lá no body da requisição, que eu vou mostrar posteriormente no Postman como é feito, certo? Então, quando ele chamar a rota anotações barra criar, barra anotações barra criar, com o post mapping enviando os dados da anotação, a minha aplicação vai ter que ser responsável por criar a anotação, né? Verificar se deu certo, persistir no banco, né? Na verdade, validar a anotação, persistir no banco e retornar para o cliente. Beleza? Isso a gente vai ter essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade de regra, de validar e persistir, ela não deve ser do controller. Ela tem que ser de uma camada de regra de negócio, tem que ser de uma camada de serviço. Service. Então a gente vai criar aqui a anotação service. E dentro de anotação service, a gente vai anotar com service aqui dentro. E aqui a gente vai ter o método public anotação, que vai devolver a anotação que foi criada no banco, cria a anotação. Aí o método cria anotação, ele tem que receber uma anotação DTO,
certo? Eu preciso de receber, eu preciso de saber o que que o cliente quer e salvar no meu banco de dados. Só que a gente vai fazer uma verificaçãozinha simples. Se, para a gente atribuir uma tarefa aqui para essa classe de serviço, para esse método que está dentro da nossa regra de negócio. Então, se o título for nulo ou se a descrição forem nulas, eu vou retornar null, porque daí eu vou fazer uma verificação lá no controller. Se não, ou seja, se ele enviou a anotação correta com o título e com descrição, eu vou criar uma anotação nova. Para isso, eu vou vir e vou dar um allArgsConstructor e um noArgsConstructor também, que isso aqui são os construtores, certo? É isso aqui, ó. É eu gerar um construtor com todos os atributos e um construtor sem os atributos. Só que, para não ficar escrevendo código, eu trouxe a anotação do Lombok, certo? Que economiza bastante código, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova anotação. Agora que tudo foi validado, eu tenho anotação é igual a nova anotação. E o que que eu preciso para poder gerar uma nova anotação? Preciso de ID, título e descrição. Bom, como ID eu não vou precisar de passar, né? Porque ID, isso aqui é responsabilidade do banco, gerenciar a chave primária. Eu vou criar o construtor na mão, tirando o campo ID, certo? Para ficar mais entendível. Se eu mandasse nulo no ID, também daria certo, mas eu quero que fique o mais entendível possível. Então, agora, para eu criar minha anotação DTO, eu tenho que passar como argumento para o construtor de anotação anotação DTO.getTítulo e anotação DTO.getDescrição e retornar a anotação. Posso simplesmente fazer isso aqui, não preciso de uma variável, certo? Isso aqui é a minha classe de serviço para criar uma anotação. Só que isso aqui não está criando nada no meu banco de dados, pessoal. Eu preciso de me comunicar com ele. E para eu me comunicar com ele, eu preciso de outra camada de repositório, que vai ficar responsável por persistir os dados no banco. Ou seja, eu vou criar aqui um package chamado repository e vamos criar o agenda repository. O agenda repository, pessoal, ele vai ter essa notação de repository, que o Spring ele vai entender que essa classe é a classe de repositório é, e ele vai tomar conta dela do jeito que tem que tomar, gerenciar os bins e tal. Então vamos lá. Ele vai estender o JPA repository, a gente manda a entidade. Opa, coloquei o nome errado, não é agenda repository. Anotação. Anotação repository estende JPA repository, recebendo a anotação e o tipo da chave primária, que é integer. Aqui é um repository, né, como mencionei, para o Spring gerenciar os bins e já está pronto. Pessoal, essa aqui é a nossa classe que vai gerenciar o nosso banco de dados, que vai fazer a comunicação com o banco de dados. Então aqui na minha service, isso aqui já vai deixar de existir, certo? E vai ser assim, ó. Eu vou ter um anotação, que recebe essa nova anotação. Só que para eu salvar essa anotação no banco, eu tenho que vir aqui e chamar o repository, ponto, tipo, por exemplo, salva, e aí eu mando a anotação, certo? E isso aqui vai ficar responsável por persistir a anotação do banco. Eu não preciso de criar esse método salva, porque isso já existe e é do JPA, da dependência que a gente importou. Então, eu venho aqui e eu vou importar, na verdade, eu vou injetar essa dependência do anotação repository. E por que que eu consigo injetar essa dependência usando AutoWired? Porque o Spring ele está tomando conta dessa classe, certo? Se eu não deixasse o Spring tomar conta, olha aqui, já dá um erro aqui, ele já apita, e quando a gente rodar isso aqui vai estar nulo, então vai dar um null pointer exception, certo? Então eu deixo o Spring tomando conta disso aqui e vamos lá. Então eu chamo aqui uma anotação repository, .save, e eu salvei a anotação, certo, pessoal? Vou devolver para o cliente a anotação que foi salva.
aqui já vai ter o ID dela. Ou seja, a parte de criar a anotação já está pronta. Como vai ficar aqui no meu banco de dados. Não vai ficar aqui no meu banco não, no meu controller. Valida a anotação e persiste no banco, está na camada de serviço. Então a gente tem que apenas retornar para o cliente. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou injetar a minha classe de serviço. Opa, classe de serviço. Anotar anotação service. Anotação service, estava fazendo no lugar errado. Eu vou injetar minha classe de serviço, recebendo uma anotação service, pronto, cria anotação. Só que se a minha anotação for nula, lembra, pessoal, que a gente fez a validação? Se ela for nula, eu vou retornar response entity, opa, ponto, bad request, ponto body, e eu vou colocar erro, título ou descrição estão inválidos. Se isso aqui não dá erro, eu retorno um status 200, ou seja, eu retorno um status ok para o cliente. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já consegue criar uma anotação. Vamos fazer a parte agora de consultar, vamos fazer tudo e a gente testa logo em seguida. A parte de consultar, vamos consultar todas e consultar pelo ID, né? Igual a gente definiu. Então, response entity, a gente vai retornar um response entity, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, certo? Response entity. Opa. Ó, busca anotações. Então, o busca anotações ele vai retornar uma lista de anotações e o verbo vai ser e o método vai ser o getMapping, que é barra anotações mesmo, ou seja, quando eu chamar o barra anotações no get, vamos cair nesse método aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na minha anotação service, public list, porque vai ser uma lista de anotação, find all. E eu vou retornar return anotação repository.findAll. Olha que legal. Então, olha que massa, galera. Não preciso de me preocupar em fazer um select asterisco from tabela, porque o JPA já faz tudo. Esse find all aqui é basicamente um select all da tabela que ele está observando aqui, e ele já tá tudo embutido dentro dele mesmo, certo? Então o find all, ele já está responsável por buscar todas as anotações do banco. Beleza? Então esse aqui já vai ser mais curtinho, vai ser um return. A gente pode fazer uma verificação, né? Na real, então a gente faz um list anotações é igual a anotação service.findAll. Se anotações tiver vazio, a gente retorna not found, se não, a gente retorna as anotações mesmo. E, pessoal, tem como a gente deixar isso aqui muito melhor com tratamento de exceção, tá? Mas eu vou fazer de um jeito assim, bem mais básico, bem mais conceitual, para a gente conseguir frisar esses conceitos. Beleza? Então, agora a gente vou fazer o busca anotações por ID, busca anotação por ID, recebendo o ID, certo? E agora aqui vai ser um get mapping, só que eu vou passar, você receber o ID da requisição. E da onde que vai vir? Esse daqui não vai vir no request body, esse daqui vai ser um path variable. Eu vou receber ele, né? Eu vou receber ele de ID, ou seja, o, o argumento que eu receber logo após anotações, por exemplo, /1, ele vai ser atribuído à minha variável ID, certo? Então, aqui nessa variável ID eu vou ter o que o usuário digitou. Eu vou ter o ID da anotação. Então, vamos criar um método aqui na nossa camada de serviço. Vai ser um public anotação find by ID e novamente o ah, o, o JPA
já tem isso embutido, certo? Esse find by ID, na verdade, ele retorna um optional. Ele retorna um optional de anotação, beleza? E o ponto get, ele pega a anotação, ele transforma de optional para anotação, por isso que a gente consegue devolver. Então, na real, o JPA facilita tudo, certo? Então aqui eu vou receber uma anotação do find by ID lá do nosso service. Se tiver nulo, eu retorno not found. Se não, eu retorno a anotação. Mas na verdade, vamos seguir o que eu tinha feito ali em cima. Eu vou dar um ponto body, ponto. Ah, não, peraí. Depois eu vou ter que trocar. Coloquei bad request, então vou colocar bad request também. Ponto body. Não existem anotações cadastradas. Peraí, aqui e aqui eu coloco bad request, ponto body. Não existe anotação com esse ID. E aí eu coloco o ID que ele inseriu. Beleza, pessoal? Se não tiver nada, né? Se tiver não. Se não, eu retorno a anotação. Bom, agora vamos fazer a parte de atualizar a nossa anotação. Vamos seguir o mesmo response, né? Que é o response entity. A gente retorna aqui um tipo coringa. Atualiza a anotação. E o atualiza a anotação, pessoal, como eu mostrei para vocês, eu vou ter que receber o ID da anotação que eu quero atualizar. Então aqui vai ser um put mapping também. Vou receber um ID da requisição. Se eu não me engano, aqui era atualiza, tá? Vou receber um ID aqui da requisição, mas tanto faz. E esse ID, ele vai ser atribuído ao path variable ID, que aqui vai ter um integer ID, certo? Então, o que eu vou receber desse endpoint? Eu vou receber um ID e vou atribuir ele a ID, e vou receber uma anotação DTO, que são os dados da anotação, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos criar aqui o public anotação atualiza a anotação, recebendo um integer ID. Vou passar aqui para integer também. Um integer ID e a anotação DTO. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos procurar ver se existe essa anotação. Ele já está trazendo aqui. A gente, antes de atualizar a anotação, a gente precisa de ver se ela existe, certo? Então, a gente faz um find by ID lá no nosso banco e pega ela. Só que, se essa anotação tiver nula, se essa anotação tiver nula, uh, é return null. Peraí. Anotação find by ID. A gente vai setar o título, vai setar a descrição e vai retornar e vai retornar ela para a nossa classe controller, certo? Bom, pessoal, na verdade eu vou fazer de um jeito diferente aqui. Como isso aqui retorna um optional, eu vou fazer algo diferente. Or else null. Isso. E aí, se a anotação for igual a null, se a anotação for igual a null, eu retorno null lá para a nossa classe de controller. Se isso aqui não for null, a gente tem certeza que nós não teremos uma null pointer exception aqui, certo? Ou seja, o que eu fiz aqui, pessoal? Se a anotação que veio do banco se a anotação que veio do banco não existir, ou seja, esse or else, eu coloco nulo nela. Aí a anotação vai ser nulo, e se for nulo, eu já retorno logo aqui, ok? Ou seja, quando a gente chegar aqui no nosso controller, tentar receber a anotação que a gente atualizou. Anotação service, ponto. Atualiza a anotação. Se isso aqui for nulo, a gente retorna também
um erro falando que não existe anotação com esse ID. Se não, a gente retorna a anotação atualizada. Ok? E por fim, pessoal, vamos fazer a última rota, o endpoint de deletar a atualização. Que ele vai ser um delete mapping, que a gente vai deletar, deleta, não lembro se era deleta, mas a gente faz assim mesmo, deleta por ID. E vamos passar para a nossa camada de serviço e se responsabilizar pelas validações. Como a gente vai deletar a notificação, vou retornar um void, certo? Vou retornar um void porque não vai ter mais nada. A gente vai ver se existe, se não, retorna um nulo. Se retornar nulo, eu retorno nulo. Se não existir, eu retorno nulo. Ah, é. Aqui a gente não tem esse caso porque é um void, né? Mas de certa maneira eu preciso de ter uma validação. Então aqui vai ser um boolean. Se for nulo, eu devolvo falso. Se não, eu vou deletar do meu repository e eu retorno true, certo? Então o que que isso aqui faz, pessoal? Procuro no banco se tem. Se não tem, retorno para o nosso controller falso. Se não, eu deleto ela do banco, ok? Então a gente vai pegar esse deleta anotação, vir aqui, anotação service, que vai ser um booleano, né? Então, fazer assim primeiro, deleta anotação, if deletado, a gente retorna. Se não for deletado, né? A gente retorna um erro falando que esse ID não existe também. Se não, a gente retorna um OK falando anotação deletada com sucesso. Beleza, pessoal? Bom, o desenvolvimento foi esse e já está pronto para a gente testar. Então, vamos aos testes. Bom, pessoal, vamos para a fase de teste, certo? Para a gente testar, vou reiniciar a aplicação para pegar todas as alterações que a gente desenvolveu e vamos rodar ela. Depois a gente vai consultar lá no nosso banco de dados para vocês entenderem o que aconteceu por baixo dos panos. Esse aqui já é por baixo dos panos, mas a gente vai ver a camada de dados também. Bom, pessoal, o projeto é em pé, a gente pode abrir o nosso cliente aqui, que eu estou utilizando o Postman, mas você pode usar N outras maneiras, beleza? Então vamos criar uma anotação. A gente vai entrar na rota anotações barra criar, que a gente criou aqui, e vamos lá, enviar os dados dela. A gente vai enviar o título. O título vai ser fazer tarefa da UNAERP e a descrição vai ser fazer tarefa de banco de dados. Vamos inserir lá. Já quero enviar uma outra anotação que eu tenho para fazer, que é dar o título vai ser comida gato. A descrição da tarefa da anotação vai ser ah, dar comida pro gato que fica na casa tal. Beleza? Já vou mandar essa outra anotação. Então, pessoal, se a gente consultar as anotações que a gente tem na nossa agenda, a gente tem duas, certo? A primeira anotação, que é fazer a tarefa da UNAERP, que a descrição dela é fazer a tarefa de banco de dados. E temos a anotação 2, o título dela é comida gato e a descrição é dar comida para o gato que fica na casa tal. A gente pode consultar por ID, certo? Então a gente tem no ID 2 essa anotação do gato, no ID 1 a gente tem a tarefa da UNAERP. Se a gente olhar o ID 5, não existe anotação com esse ID, que a gente fez o tratamento aqui, ó. Não existe anotação com esse ID, certo? Ah, quero atualizar uma anotação. Eu quero atualizar a anotação 1, porque eu esqueci de falar que eu tenho que fazer tarefa da UNAERP, certo? Tem que fazer tarefa da UNAERP. E eu tenho que fazer tarefa de banco de dados e geometria analítica. Então deixa eu atualizar, certo? E se a gente olhar a anotação 1 em específico, ela já está atualizada com dados para a tarefa de banco de dados e de geometria analítica. E se eu quiser deletar uma anotação, eu passo o ID da anotação que eu quero deletar
e ela vai ser deletada com sucesso. Então, se eu listar todas as anotações, eu vou ter só a minha anotação de fazer a tarefa do NERP. Mas eu vou adicionar mais uma aqui para a gente testar. Trocar telefone. E a descrição vai ser telefone atual está quebrado. Levar na assistência ou trocar, por exemplo. Trocar, arrumar. Certo? Então, pessoal, isso aqui está salvo lá no nosso banco. Vamos consultar. Vamos consultar. Deixa eu dar um refresh aqui na página. Aqui é password, igual a gente configurou lá no Application Properties. E tá aqui a tabela de anotações. Então, vou dar um select all, opa, from tb underline anotações. E está aqui os nossos dados. Quando a gente faz um delete, ou quando a gente faz um update, é como se a gente estivesse escrevendo um update na mão. O select passando o ID é um select passando o ID, é um select com where, certo? Tudo isso a nossa aplicação já toma conta, na verdade, o JPA. Certo, pessoal? Bom, vamos acabar lá. Nessa videoaula, a gente aprendeu conceitos básicos de API, sobre o protocolo REST, métodos HTTP, como retornar, né, para o front-end, né, para o cliente, como construir uma API REST basiquinha, mas a gente aprendeu, com conexão em banco de dados em memória. A gente representa as tabelas do banco em entidades. A gente aprendeu sobre camada de regra de negócio, que é o nosso service, e a camada de persistência de dados, que é o repository. Certo, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado da aula. É, estou aberto a feedbacks, né? Como mencionei aqui, o meu contato é o LinkedIn. Então, estou aberto a feedbacks nos comentários, enfim. Muito obrigado por você que assistiu essa aula e até uma próxima. Falou!